Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um momento das Ciências Jurídicas da Grão Faculdade, um momento que a gente se encontra para receber convidados especiais para falar de temas atuais que vão agregar na sua formação acadêmica. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, professora aqui da Grão Faculdade, a doutora Ana Paula Viana Barman. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Olá, professora Núbia, eu que agradeço o convite para poder estar aqui conversando com vocês hoje sobre um tema tão importante. Muito obrigada. Obrigada a nós, professora. É uma honra recebê-la aqui. A professora Ana Paula, ela é doutora em Democracia e Direitos Fundamentais, que é um tema que me enche o coração, mais que necessário. Ela é professora universitária da graduação e da pós-graduação, como eu disse, professora aqui na Grão Faculdade. E, além disso, ela é advogada e palestrante. A professora Ana Paula vai falar para a gente sobre um tema essencial, emergencial, principalmente em ano político. A gente vai tratar sobre a participação dos minorizados no poder político. Professora, os nossos ouvintes são todos seus. Obrigada mais uma vez. Então, hoje nós temos esse tema muito importante para tratar, que é justamente a participação dos minorizados no poder, em especial no poder político, né? E eu queria explicar para vocês um pouco por que eu uso esse tema minorizados. Porque nós vemos aqui de forma repetida, né, o que tem acontecido no Brasil, que muitas vezes as pessoas que formam maioria da população não são levadas em consideração. Então, veja só, nós temos aqui mais de 50% da população feminina, mas temos menos de 18% dessa população feminina representada nos parlamentos. O Brasil é um dos países que tem o menor percentual, o menor índice de participação feminina do mundo, tá? Entre um dos que tem menor participação. Assim também como a população negra, né, parda, enfim, juntando também somos mais de 50% da população e uma participação ínfima dentro do poder político. Então, por que isso acontece? Né? Essa é uma pergunta, essa é uma questão. Por que os minorizados, que são maioria da população, estão fora da participação desse poder político? Claro que nós temos aí uma série de questões. Não é só um problema do direito, não é só um problema do direito eleitoral especificamente. Nós temos a questão da sociologia, antropologia, o direito, nós temos aí toda uma questão histórica, né? Veja, a mulher iniciou a sua participação política recentemente, porque vota há muito pouco tempo no Brasil, inclusive. Então, são questões que nós precisamos levar em consideração, principalmente a questão cultural. Mas eu queria destacar com vocês aqui dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é a nossa Constituição Federal, que traz dois pontos fundamentais para essa questão que eu estou tratando com vocês aqui agora. A primeira delas é a questão do pluralismo político. Né? Nós temos o pluralismo político na nossa Constituição como um dos fundamentos da República. E, portanto, isso quer dizer que a vontade e a ideia política de todos, né, dessa diversidade, ela precisa estar representada nos parlamentos, principalmente. Então, os representantes, eles devem conseguir retratar esta vontade geral da população. E olhando para a diversidade, especificamente muito, né, falando aí sobre a questão do direito à diferença e todas essas questões que devem ser levadas em consideração. Claro que eu estou falando aqui muito superficialmente, né? Se fôssemos tratar do pluralismo, nós ficaríamos aqui horas debatendo. Mas um outro aspecto importante é a questão do sistema proporcional. Nossa Constituição traz o sistema proporcional como sistema adotado para a representatividade. Então, nós teríamos que tratar um dia só especificamente sobre o nosso sistema eleitoral, né? Mas, para o Poder Legislativo, por exemplo, o sistema adotado é o sistema proporcional. E o que esse sistema proporcional diz? O que esse sistema proporcional é? Ele representa uma proporcionalidade.
Quer dizer o quê? Que os representantes, eles devem, né, ser proporcionais a essa representatividade que nós temos no país. Agora, a pergunta que vem na sequência é a seguinte: isso está acontecendo? O nosso sistema proporcional, ele tem sido eficaz o suficiente para trazer uma proporcionalidade na representatividade? Vamos olhar para os nossos parlamentos. Homem, branco, classe média alta. É o que nós temos lá. Verdade. E ainda de uma determinada idade. Sim. Né? É o padrão que nós estamos aí traçando. Então, a resposta é a seguinte: não. O sistema proporcional atual, ele não está mais conseguindo, né, trazer essa proporcionalidade de representatividade, principalmente aos parlamentos. Porque o sistema para o Poder Executivo é outro, é majoritário, então é outra história. Eu falo aqui do Poder Legislativo, que aí sim é o sistema proporcional. É o sistema proporcional, né, que é o sistema aplicado para transformar os votos em mandatos. Tá? É como você transforma votos em mandatos. É esse sistema que deve observar essa proporcionalidade. E a resposta é não, né? Não estamos mais dando conta de ter uma diversidade e uma proporcionalidade dentro do Poder Legislativo, que é onde a gente constrói as leis, né? Onde se constrói todo o direito, toda a normatização, enfim, e mais do que isso, expressa a vontade, expressa, né, o que a população tem a dizer e o que a população quer efetivamente. Então, essa parte introdutória da minha fala, ela traz essas reflexões significativas, né? E agora eu vim trazer para vocês uma elucidação do porquê esse sistema proporcional não é mais proporcional, ou não tem sido proporcional, né? É porque o método que nós aplicamos nessa proporcionalidade do sistema eleitoral, ele é proporcional de partidos. Ou seja, ele traz para o poder, né, um número diversificado de partidos. Ok, até aí ótimo, tudo bem. Mas a segunda pergunta é a seguinte: e os partidos? Né? O que esses partidos representam na vida da população e na vida da sociedade? Eles estão realmente conseguindo fazer com que a população diversa, plural, esteja dentro desse partido? E mais do que isso, eles dão possibilidades e chances reais dessas pessoas ascenderem ao poder? São ótimas perguntas. Então, essas são as reflexões centrais aqui. Porque como o nosso sistema proporcional, ele é proporcional de partido, trazendo o maior número de partidos para o poder político, o que nós temos aí como pano de fundo? Esses partidos políticos, eles devem obrigatoriamente dar oportunidade de igualdade para as mulheres, para os quilombolas, para os indígenas, para homossexuais, transexuais, para as mulheres pretas, homens pretos, mulheres brancas, homens brancos, né? Porque é disso que nós somos formados, né? É dessa diversidade que nós somos formados. E como isso acontece dentro do partido político? Será que nós estamos realmente, né, construindo ou construímos partidos que nos deem essa possibilidade através do correto financiamento de campanha para mulheres, mulheres pretas, homens pretos? Será que os filiados, eles têm realmente voz e vez de participação para que esta seja a candidata principal do partido? Para que essa seja uma candidata que tenha um apoio, um financiamento correto, tenha voz de participação no diretório, né? Na comissão executiva do partido. Então, todas essas questões são questões que refletem automaticamente a falta de diversidade da participação dos minorizados no poder político. É claro que nós transitamos aí por várias áreas, como eu falei, não é algo exclusivamente, né, um problema do direito, mas o direito passa por isso sim, em especial o direito eleitoral, que trata do sistema eleitoral, né? Então, aí eu até na minha tese não vou trazer isso para vocês aqui, porque nós precisaríamos de muito mais tempo, mas eu trago algumas possibilidades de solução para que essa diversidade exista dentro do
parlamento, né? Nós precisaríamos, claro, que uma alteração significativa na base dos partidos e dentro do próprio sistema eleitoral também, porque é um mecanismo viável, legal, para que haja uma real proporcionalidade da população e não de partidos especificamente. Ou então nós temos que criar mecanismos para que esses partidos deem condição, né, do exercício do direito fundamental político ao sufrágio, que é o direito de votar e ser votado com foco na diversidade, que infelizmente nós não temos hoje, né, mais de forma eficaz. E levando em conta também que a nossa sociedade também evoluiu, também mudou muito. Na época lá de 1960, as nossas avós, as nossas mães votavam em quem os maridos determinavam que elas votassem. Verdade. Né? Então, a questão da transexualidade, né, da transexualidade, homossexualidade sempre existiu, mas eles estavam lá quietinhos no seu lugar, Nos guetos, escondidos, né? Exatamente, nos guetos, com medo de serem descobertos. Hoje não, hoje estão em busca aí do seu, né, dos seus direitos, em especial também dentro do poder político, porque nós precisamos de elaboração de políticas públicas efetivas para a observação de direitos humanos. Outra questão, pessoal, vejam só, pessoa com deficiência. Então, somente a pessoa com deficiência é que sabe aonde aperta. Qual é o degrau maior e menor para que ela possa transitar numa rua da cidade para exercer seu direito de ir e vir. Então, quando você tem essa representatividade lá, efetiva, lá dentro, a pessoa com deficiência, lá no poder político, falando e defendendo seus direitos, isso tem muito mais qualidade. Mas muito mais qualidade. Eu posso contar para você a minha história e você replicar a minha história. Ok. Mas quando você conta a sua história, é outra, né? É outra defesa, é outro direito. Então, veja, são questões que nós precisamos refletir e que nós precisamos avançar no Brasil. Já passou da hora, inclusive, de avançarmos no Brasil, de observarmos as mulheres fora do poder político, observarmos as mulheres sem direito de igualdade nas categorias profissionais, nos salários, né? Então, os minorizados, eles são maioria, mas são minorizados, sim, ainda pelo próprio sistema. E é contra essa minorização que nós precisamos lutar. Então, por isso que, e esse ano nós estamos em ano de eleição, né? Teremos eleição para prefeitas, vereadores, vereadoras, e precisamos começar a trabalhar esses conceitos dentro dos partidos no primeiro momento, porque eu acho que é a partir daí que nós conseguiremos um avanço maior. Já se avançou muito, mas precisamos avançar ainda muito mais, né? Porque, veja, nós temos aí a reserva de 30% de registros de candidaturas para as mulheres, mas nós somos mais de 50%. Exatamente. Temos reserva de 30% de financiamento de campanha para mulheres, mas somos mais de 50%. E os demais? E a pessoa com deficiência? E o problema é quando esse apoio ele é só figurativo, né, Ana? Porque muitas vezes ele só é no papel, na prática a gente sabe que não acontece. E não acontece. Não acontece. Então, existem questões aí que acabam sendo realmente figurativas, simbólicas, única e exclusivamente porque a lei determina e ainda criam mecanismos para burlar a lei com as candidaturas laranjas, por exemplo, de mulheres, né? Então, os partidos acabam só pegando nomes emprestados de mulheres para que elas figurem como laranjas. Né? E o pior, para ver como é um problema muito de raiz e social mesmo, da parte da sociologia, as mulheres permitem isso. Né? Muitas delas ainda permitem emprestar o seu nome única e exclusivamente para ajudar, enfim, o partido político. Então, veja, são questões muito profundas, mas que nós precisamos olhar e perceber, enxergarmos que os minorizados estão fora. Sim. Estão invisibilizados. Não fazem parte. Não são vistos, não são olhados e não têm voz. Porque você só terá voz a partir do momento que você faça parte deste sistema.
seja dentro do partido político, seja ascendendo ao poder político, mas para que você leve as demandas da sociedade. Essas demandas que são específicas de cada grupo social. E a nossa Constituição é extremamente democrática, mas isso não tem se aplicado e não tem sido efetivo na prática, no dia a dia, porque se estivesse sendo, os nossos parlamentos estariam assim povoados de mulheres negras, Verdade. indígenas, homossexuais, transexuais, homem preto, homem branco, mulher branca. E às vezes, professora, eu falo disso e depende, sabe? Depende para quem você fala, depende dos ouvidos que ouvem. Né? A gente tem que falar para quem consegue compreender e ter essa sensibilidade para isso. Porque às vezes a resposta é a seguinte: não precisa. Não precisa. Estamos todos representados no parlamento, né? Então, assim, mas você olha assim, quem está falando isso? Geralmente é o privilegiado. Com certeza. É o privilegiado que fala que não precisa, que Sim. tá bom, que tá ótimo. Claro que tá Então, bom, assim, tá ótimo. Né? exatamente, para ele tá ótimo. Para ele tá bom, né? Então, assim, por isso que essa fala de sensibilidade, né? Olhando para a necessidade dessa diversidade ascender ao poder político, para que nós exerçamos o pluralismo político, mas o verdadeiro, o real pluralismo político. Perfeito. Com base na observância ao direito à diferença e à diversidade. Porque até agora nós temos produções normativas jurídicas, né, e interpretações de princípios constitucionais, principalmente, sem a observância do pluralismo político. Então, eu acho que precisamos olhar para isso, precisamos observar, fazer um movimento social grande, forte, enraizado, com base, com fundamento, para que esse cenário mude no Brasil. Muito se fala sobre isso, mas muito pouco se faz a respeito disso. Verdade. Então, eu tenho uma proposta, minha tese foi elaborada para essa reflexão. Eu tenho uma proposta dentro da tese que olha para isso, observa isso e traz alguns mecanismos de solução. Mas aí nós temos que avançar nessa discussão, nesse debate, né, para poder discutir um pouco mais profundamente o tema, explicando o que é o sistema eleitoral, como ele funciona, quais seriam os mecanismos de alteração dentro dos partidos, para que essa diversidade possa começar a aparecer, porque ainda não acontece no nosso país. Professora Ana, que tema mais instigante. Eu ficaria aqui horas te ouvindo. E já que você disse que a gente tem que fazer um movimento para que essa diversidade aconteça, eu vou fazer aqui publicamente um convite para que possamos começar esse movimento aqui na Grão Faculdade, você aceitando que a gente grave uma série sobre essa questão da diversidade eleitoral, conscientização eleitoral, para que os nossos ouvintes, os nossos alunos possam ser eleitores mais conscientes. Você topa? Não, com certeza, professora, com o maior prazer e a maior alegria, porque a gente precisa começar a tirar do papel, sabe? O pesquisador, ele fica muito enclausurado, ele produz muita coisa e isso não chega para a população, não chega para quem tem que chegar, né? Que são os eleitores, são os estudantes de direito, que eles vão construir o futuro. Então, eu acho que, assim, muito obrigada pelo convite, fico muito honrada. Eu acho que vai ser muito produtivo e principalmente esse ano, né, para levar conhecimento aos eleitores e também aos candidatos, aos pré-candidatos, né? Para que elas também se posicionem e saibam ali de que forma agir nesse momento. Muito obrigada, professora. Eu aceito o desafio, o convite, fico muito feliz. E vamos marcar a próxima já, com certeza. Vamos sim. Professora Ana, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por compartilhar conosco tantos conhecimentos e deixar aí uma curiosidade para saber mais. E eu tenho certeza que nessa nossa série, né, de movimentação, de conscientização eleitoral, a gente vai despertar muitos temas interessantes. Muito obrigada, eu tenho certeza que os nossos alunos amaram. Obrigada, professora, eu que agradeço. E vamos dar continuidade nas nossas conversas. Foi um prazer. Prazer todo nosso. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela companhia e não se esqueça, na Grão Faculdade sempre você tem um conteúdo, uma especialista para debater aquele tema que é necessário, que você quer saber um pouco mais. Então continua com a gente, compartilha com o seu amigo, deixa aí o seu like, que eu tenho certeza que a gente vai trazer muito mais conteúdos. Beijos!